Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes eu vou pedir aquela moral, e agora o vídeo começa a travar, tá dando esses problemas aí. Deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube, deixa o hype, comenta, compartilha, tudo que você puder fazer aí pro canal ser indicado na plataforma. Eu agradeço aí, tá? Bom, a gente passou de 124 mil seguidores, cara, e eu tenho que compartilhar com vocês, porque é um motivo de orgulho e felicidade, e não sou só eu, né? O canal Vascaíno Cerrado é feito com um torcedor vascaíno apaixonado lá de cá, apaixonado pelo Vasco, apaixonado por futebol, e com vocês também que são apaixonados por futebol, que estão aqui diariamente no canal. Eu recebi o relatório do meu amigo Eduardo Maganha, mandar um abraço para ele. E é aquele relatório que ele faz com todos os canais de Vasco, que tem mais de 10 mil seguidores, e o canal Vascaíno Cerrado alcançou aí o primeiro lugar, depois de bater duas vezes segundo lugar como canal mais visto na plataforma do YouTube nesse mês agora a gente chegou ao primeiro lugar. A gente passou a Vasco TV, é claro, é óbvio que a gente tem que contextualizar que o futebol está parado para o Vasco, todos os canais tiveram ali uma queda no número de visualizações, e a Vasco TV, que ela bate mais de 6 milhões de visualizações por mês, caiu para 2 milhões e 700 mil visualizações. Mas independente da performance da Vasco TV, o que chama atenção para mim, que é muito legal ver como a galera abraçou o canal, é que a gente tinha uma média de 1 milhão de visualização por mês. No mês de março, que foi o mês do aniversário do canal, do meu aniversário, a gente chegou a 1 milhão e 600 mil visualizações, chegando ali entre os primeiros. Aí dali pra cá, a gente bateu o terceiro e duas vezes segundo colocado, com mais de 2 milhões de visualizações, depois 3 milhões de visualizações, e esse mês a gente chegou a incríveis 5,5 milhões de visualizações aqui no YouTube, falando de Vasco, falando de futebol em um mês. Por que é falando de Vasco futebol? Porque aqui nos vídeos normais e nas lives a gente trata exclusivamente das notícias do Vasco. E nos vídeos curtos, que é o projeto que a galera tá gostando, a gente fala de futebol de uma maneira geral, tá? Campeonatos, curiosidades, mercado da bola, notícias do Vasco, contratações, enfim. Tudo que rola a respeito de futebol que eu acho interessante, eu trago nos vídeos curtos para a gente poder ficar sempre antenado no que tá rolando no mundo da bola, fora da nossa bolha. E, pô, a galera abraçou, não é à toa o canal saiu de 1 milhão de visualizações para quase 6, quase o que a Vasco TV produz de visualizações. Eu tô falando de um canal institucional que pertence ao Clube de Regatas Vasco da Gama e que tem 1,5 milhão de seguidores inscritos, né? Para um canal meu que tem 129 mil seguidores. Então é um motivo de orgulho, é um motivo de felicidade que eu tenho que compartilhar com você que acompanha e apoia o canal Vascaíno Cerrado, tá? Muito obrigado pela força que vocês dão sempre ao canal. Agora vamos de notícia, vou falar aqui da novela Joga ou Não Joga, que é a novela envolvendo o jogo entre Vasco e Botafogo. Vi jornalistas falando hoje que há um murmurinho, há um pedido do texto ainda para que essa partida seja cancelada, tá? Seja adiada, para que os jogadores tenham mais tempo de descanso, os jogadores do Botafogo que viajaram para jogar o Mundial. Aí eu fui procurar informações sobre o Botafogo, nas páginas que falam do Botafogo, e é o seguinte: os jogadores do Botafogo, eles tiveram folga já, estão com 8 dias de folga, férias, para viajar. Alguns ficaram nos Estados Unidos com a família, outros foram para outros países, alguns voltaram para o Brasil, então eles têm 8 dias aí de folga. O Vasco não teve 10 dias de folga, eles têm 8 dias de folga, e aí se reapresentam no CT do Botafogo para treinar para a partida contra o Vasco no Campeonato Brasileiro no dia 5. Dia 5 eles voltam a trabalhar, então vão ter aí 7 dias antes do jogo contra o Vasco para poder se preparar para essa partida. Então eu acho que o jogo vai acontecer, até porque o calendário brasileiro, ele é um calendário muito pesado, e se ficar adiando jogos, como já adiou, um mês parado aí para esse Mundial de Clubes, até porque nem a CBF acreditava que esses clubes iam passar da primeira fase da Copa de Futebol, né, de futebol de clubes, enfim.
Então, se ficar adiando, cancelando partida, isso vai pesar muito lá na frente, né? Que é quando os times têm que parar, porque no ano que vem tem Copa do Mundo de seleção também, tá? Então eu acho que o jogo vai acontecer normalmente, há tempo hábil para eles tirarem seu dia de folga, treinarem e se preparar para jogar contra o Vasco, tá? Uma informação do jornalista Vene Casagrande, esse é o flamenguista que não erra uma notícia a respeito do Vasco. O Vasco recusou uma proposta do Shabab Al-Ali, né, pelo zagueiro Luiz Gustavo. A diretoria recusou a oferta porque os valores foram considerados baixos. Luiz Gustavo tem 19 anos e fez alguns jogos aí no time titular no Campeonato Brasileiro, no lugar do lesionado, então lesionado, né, o Lucas Freitas, tá? Então, o zagueiro Luiz Gustavo chamando a atenção do mercado e o Vasco recusando uma proposta, diz o Vene, porque ela foi considerada baixa, apesar de não revelar aí o valor dessa oferta feita ao Vasco da Gama. Eles devem fazer uma nova oferta, né? Bom, o Vasco divulgou ontem mais detalhes sobre a situação financeira da SAF, um relatório que destaca a dívida bilionária, a dívida de 1,2 bilhões de reais. A gente passou do 1 bilhão, e destacou também um aumento de algumas receitas com premiação de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, transferências de atletas, que fez com que o Vasco tivesse aí a maior captação de receita da história, né? Chegou a 474 milhões em receita, 174 milhões oriunda de transferência de jogadores, 299 milhões de receita operacional. Estou falando isso de 2024, tá? É um balanço patrimonial financeiro de 2024. Então, uma receita de 474 milhões, tá? Essa premiação do Vasco no Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil ajudou muito, foi 52 milhões. Aí venda de jogadores como o Gabriel Peck, como lá o menino Marlon Gomes, enfim. O Vasco conseguiu faturar. Agora o que a gente tem que fazer é um comparativo. Não adianta, tipo assim, o Vasco faturou 474 milhões. Só que, um exemplo, eu anotei aqui, ó. O balanço, o Botafogo não divulgou balanço, tá? O Texas não divulgou balanço. Botafogo, até eu tinha visto que o Botafogo, o Atlético Mineiro, que é uma SAF também, e o Juventude. Mas, ó, não tinham divulgado. Acho que o Atlético divulgou recentemente. O Fluminense faturou 822 milhões. Mas o Fluminense foi campeão recentemente da Libertadores. Eu não estou nem contando essa grana que eles estão ganhando lá. Imagina o faturamento do Fluminense para o ano que vem. Só lá no Mundial eles já faturaram quase 300 milhões. Então eu estou falando do faturamento do Fluminense no ano passado, que ele brigou para não cair. E foi para Sul-Americano só, não foi para Libertadores, tá? Então, assim, o Fluminense faturou 822 milhões, 684 milhões, aliás, e a dívida do Fluminense, ela foi... Aí é que é o problema. Se você for comparar... mas não dá para comparar o Vasco com o Fluminense foi campeão da Libertadores, o Fluminense, né, vive uma outra situação. Beleza, não dá, mas além dessa distância de faturamento, o problema tá aqui, ó. O Fluminense, a dívida do Fluminense de 822 milhões, ela foi para 865 milhões, um aumento de 43 milhões da dívida. Enquanto isso, no Vasco, um aumento de 400 milhões da dívida só no momento que a gente virou SAF, para dezembro de 2024, essa falácia do Osório, do Salgado, do Fonseca, de todos que ajudaram o Vasco a ser vendido, né, que fizeram o Vasco ser vendido para essa quadrilha, de que a gente ia atacar a dívida, que ia entrar uma empresa bilionária, que ia resolver nossos problemas, aumentou a nossa dívida desde que a SAF foi constituída até dezembro de 2024 em 400 milhões. 400 milhões. Você tá vendo o Fluminense? 40 milhões. O Vasco, 400 milhões, tá? E aí... tem uma situação, né, sobre esse balanço que foi divulgado ontem, que é uma carta do Pedrinho, uma carta de introdução, que faz denúncias seríssimas sobre a empresa que cuidava do plano de sócio do Vasco, tá? Então vamos lá, o que diz nessa carta? Iniciamos o mandato por uma geração de caixa negativa. Ou seja, receitas menos que despesas.
e uma cobrança tempestiva por parte da SAF de um adiantamento feito pela diretoria do Jorge Salgado no valor de 263 milhões em 2023. O que eu entendi aqui nesse primeiro trecho? Que eles pegaram o clube associativo lascado, ferrado, com mais dívida do que receita, e com a SAF, através da 777, fazendo cobranças tempestivas, ou cobrando a diretoria do associativo, uma dívida de 263 milhões de um adiantamento feito pela gestão do Jorge Salgado. Começa por aí. Além disso, a empresa responsável pelo programa de sócio estatutário, contratada pela diretoria do Jorge Salgado, né, a mando da 777, que é uma medida imposta pela 777, enquanto gestora da SAF, desviou, não está dizendo aqui que há uma suspeita, o que o Pedrinho está dizendo numa carta que é grave, a empresa desviou 220 mil reais dos valores arrecadados de mensalidades de sócio. Este caso já está sendo tratado pelas autoridades competentes como processos em andamentos, tanto na esfera criminal como na esfera civil. Tá aí uma denúncia feita então pelo presidente do Vasco a respeito de desvio de dinheiro do plano de sócio. Diz que logo que entrou, trocou, tirou essa empresa que foi contratada pela 777 e colocou a outra empresa que já cuidava do plano de sócio do Vasco para amenizar o impacto no prejuízo que o Vasco estava tendo. Então essas denúncias elas têm que ser sim colocadas para a gente saber o que está acontecendo no Vasco e mais, né? As comissões que estão investigando a venda do Vasco. Que dia que vai sair esse relatório? Vão esperar o quê? As eleições para sair esse relatório, para usar isso nas eleições? Por que não libera logo? A gente teve um mês de futebol parado, ainda estamos parados. Por que não usaram esse mês para jogar tudo isso aí para o torcedor saber o que fizeram com o Vasco? Né? Mas não. Nada até agora. Vamos ver se isso vai terminar em pizza ou se alguém vai ser responsabilizado por desvio de dinheiro, comissões indevidas, escritório de advogados ganhando milhões, empresa de CEO do Botafogo ganhando um absurdo por fazer o papel o trabalho de transição da SAF, né? A venda, quem ganhou comissão, o que é a 777 Carioca, quem são os sócios. Estamos esperando. Será que a gente vai morrer esperando? Curte, se inscreve no canal, fique com Deus, saudações vascaínas.